o resultado, né, da pandemia na saúde mental, né, na mudança da qualidade de vida, na saúde mental, nos sintomas, né? Então, o que eu sempre digo é que a gente precisa primeiro cuidar dos pilares, como a gente chama, do controle do estresse, né? A pandemia, ela é uma mudança grande, significativa na nossa vida, e nós precisamos nos ajustar para nos adaptarmos a essa mudança. E aí vem o estresse, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, por exemplo, em alguns pilares que não são ligados da psicologia diretamente, mas que ajudam também, que é uma alimentação, né, bastante adequada e rica em vitaminas e sais minerais. Exercício físico, a prática de exercício físico, né? Estratégias de relaxamento, seja relaxamento muscular ou relaxamento mental mesmo, e principalmente a questão psicológica, né? Então, a gente reconhecer os limites, criar estratégias aí de enfrentamento, né, que a gente chama. Então, conversar com as pessoas, né, ter hobbies, não ficar o tempo todo voltado para essa situação, que eu acho que é isso que muitas pessoas têm feito, né? Só pensado nisso, está aumentando muita ansiedade nesse sentido também. E procurar uma ajuda, caso necessário, acho que esse é um recurso importante. Não só clinicamente eu percebo isso, né? Os pacientes chegando com quadros mais depressivos e mais ansiosos, né? Mas também eu tenho um dado de pesquisa bastante interessante que eu separei aqui para passar para você. Em 2017, foi feita uma pesquisa com quase 3 mil pessoas, uma pesquisa com adultos de forma espontânea. E essas pessoas levantaram alguns sintomas que estavam sentindo, né? Não havia pandemia ainda em 2017, né? E 21% dessas pessoas relataram sintomas de ansiedade. Já no início da pandemia, no ano passado, em 2020, a mesma pesquisa foi realizada com um pouco mais de 3 mil pessoas agora, e o índice de ansiedade subiu para 57,5%. Então, é um aumento altíssimo, né? Então, se isso no início, nos 3 primeiros meses da pandemia, a gente pode imaginar que isso agora, né, com o avanço aí da pandemia, com as mudanças também financeiras, né, as adaptações que nós tivemos que fazer, as pessoas se adaptando aos filhos em casa e tudo mais, ao medo, à incerteza crescente, isso certamente também ou se mantém ou ainda está maior, né? Então, não só clinicamente eu tenho percebido, mas os resultados de pesquisa mostram isso também. Eu acho que é uma pergunta muito importante, né? Até para a gente perceber sinais próximos, as pessoas próximas da gente, né? Um deles é uma pessoa que sempre foi produtiva, de repente ela passa a ser improdutiva, né? Então, assim, não consegue mais realizar as mesmas tarefas. Às vezes não é só com falta de prazer, mas ela realmente não consegue. Então, não consegue resolver as questões do dia a dia, não consegue trabalhar efetivamente, né? Então, isso é uma questão importante para a gente começar a perceber que a pessoa já está chegando num estágio de exaustão. Então, a queda na produtividade. E um outro sintoma que eu acho bastante importante são os sintomas psicossomáticos, né? Então, uma pessoa que começa a ter, por exemplo, uma queda de cabelo, um problema dermatológico que se prolonga, né? Ou uma gastrite que acaba virando uma úlcera. Então, essas questões de somatização, elas também mostram que algo está errado, né? Que a gente precisa olhar para essa pessoa. A primeira coisa é se acalmar, né? Pensar que toda crise ela tem um fim. Então, acho que a mudança no pensamento, ela pode ajudar muitas pessoas a readquirirem o controle emocional, né? Então, esse esgotamento, ele vem realmente dessa incerteza, de todas essas adaptações, essas mudanças que nós temos que estamos vivendo nesse momento. Mas a primeira coisa é tentar resgatar o controle emocional, né? A partir daí, usar, né, de comportamentos e maneiras que hoje são permitidos.
Então, se, por exemplo, eu não posso sair, eu posso usar o telefone, eu posso usar o celular, eu posso ver alguém pelo vídeo, eu posso conversar com um amigo, eu posso rezar, eu posso orar, eu posso realizar um exercício físico, né? E posso, de alguma forma, dentro dos limites que a pandemia nos impôs, usar meios aí, estratégias de retomar o meu controle emocional, né? Nós hoje, por exemplo, psicólogos, fazemos consultas online, então a pessoa também pode procurar um atendimento, né, de forma online, onde ela vai estar protegida, mas em último caso, procurar realmente uma ajuda externa. A gente perceber os nossos limites, né, reconhecer quando o seu corpo está te dando sinais, né, de que algo está errado, porque é bem verdade, né? Nós estamos num processo ainda de muita adaptação. Já passou o pior, né? Eu acho que a gente no início teve mudanças aí extremas de vida que nós tivemos que nos reequilibrar. Mas ainda assim, os efeitos da pandemia, eles vão perdurar após a pandemia acabar. A pandemia do vírus vai embora e a gente vai ter que tratar as questões psicológicas, infelizmente, né, que ela está trazendo esses resultados. Acabado a pandemia do vírus, infelizmente, né, a gente vai ver os transtornos mentais aí, já há um crescimento, eu acho que isso aí é perceptível, né, na população como um todo, mas a gente vai ter que cuidar disso a longo prazo. Isso não vai se acabar com o fim da pandemia, né? Mas a gente pode tentar prever, né, prevenir isso através dessas estratégias que são possíveis, né, que são realizáveis hoje. As crianças, elas estão no mesmo processo de adaptação dos adultos, né? Embora a gente ache um mito, né, de que criança, por exemplo, não sofre, criança não tem estresse, criança não tem depressão, ansiedade. Sim, as crianças têm, né, um cuidado grande que a gente tem que tomar com as crianças. Infelizmente, eu acho que vai ser um momento irreversível para as crianças e os adolescentes, né? Para nós que já somos adultos, a gente vai retomar nossa vida, né? Existe um fim para toda crise. Agora, as crianças e os adolescentes, eles realmente vão ter uma lacuna aí, né? Eles vão ter algumas perdas nesse sentido. Mas eu acho que é importante esse olhar para a criança. Eles também estão nesse processo de adaptação, eles também podem se estressar, mostrar isso de alguma forma, né? Então, acho que é importante criar esse ambiente e validar os sentimentos da criança, né? Porque tem pais que falam assim, não está sentindo nada, isso é bobeira, né? Então, acho que é importante a gente pensar assim, tem razão.